Tá, vai. Bora lá, gente, primeira questão. Então vamos falar primeiramente desses caras aqui, ó. Termos integrantes, termos acessórios e termos essenciais. Essencial é aquilo que não pode faltar na oração. Então olha aqui, o sujeito é sobre quem a oração fala. Perguntou para o verbo, ele te responde com o sujeito. O sujeito pode praticar, pode sofrer ação, tanto faz. Perguntou para o verbo, ele te responde. Olha, quem fez isso? Fulano. Isso foi feito. Quem foi que fez? Fulano. Então olha só, quando eu digo fulano fez isso. Fulano fez isso. Aí eu pergunto, quem fez isso? Aí você já tem a resposta. Fulano. Isso foi feito pelo fulano. Quem foi feito? Isso. Uma hora o sujeito pratica, uma hora o sujeito sofre, tá? Voz ativa, voz passiva. Voz ativa, voz passiva, tá? Então o sujeito é sempre aquele que é respondido pela pergunta feita ao verbo. E aí eu tenho 5 tipos de sujeito. Sujeito simples com um núcleo, sujeito composto com mais de um núcleo, sujeito indeterminado que aparece na terceira pessoa do singular ou do plural, oculto quando a desinência do verbo me diz quem é o sujeito, inexistente quando o verbo é impessoal. Quando eu tenho um verbo impessoal, o meu sujeito é inexistente, tá? E aí o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito. Ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Verbal quando ele indica ação, nominal quando ele indica estado. Verbo nominal quando ele indica os dois, ação mais estado. Termos integrantes, OD, OI, CN, predicativo, agente da passiva. Os caras que não podem faltar. A gente diz assim, pô, esses são essenciais, beleza. Esses são os essenciais. Só que esses caras aqui, ó, eles vão complementar sentidos. Então, às vezes, um verbo que aparece é transitivo. Então, todo verbo transitivo precisa ou de um OD ou de um OI. Às vezes, o nome é transitivo. Todo nome transitivo precisa de um CN, né? Todo verbo de ligação precisa de um predicativo do sujeito. Todo verbo, quando tem voz passiva, nem todo, né? Mas quando há voz passiva, geralmente eu tenho o agente da passiva, que é esse cara aqui, ó, que é o sujeito determinado da voz ativa. Quando o sujeito agente aqui na voz ativa aparece, a gente sabe quem é, ele vira o agente da passiva lá na voz passiva, ó. Fulano fez isso, isso foi feito pelo fulano. Então, sujeito, agente, determinado, agente da passiva aparece, tá? Temos acessórios. ADN, o que é ADN? Adjunto adnominal. O que é ADV? Adjunto adverbial. E o aposto, né? Aposto, às vezes, ele pode ser dispensável quando ele é um aposto explicativo. Né? Quando ele é um aposto explicativo, às vezes a gente pode dispensar, mas tem aposto lá no final que às vezes faz toda a diferença, tá? Então esse cara aqui, ele fica meio suspenso, né? Ele fica suspenso aqui, ele não é tão acessório assim. Quando ele é explicativo, beleza, tá? Mas quando ele não é, quando ele é um aposto resumitivo, quando ele é um aposto desenvolvido, ele não passa a ser tão dispensável assim. Vamos às primeiras questões aí, gente. Na frase, resolveram o problema antes do prazo final, o termo resolveram está classificado corretamente em qual das alternativas? Vamos lá, o que vocês responderam? Letra A, sujeito oculto, verbo transitivo direto. Quem resolve, resolve? Quem foi que resolveu? Não se sabe. Quando eu coloco resolveram, terceira pessoa do plural, sem referente anterior, né? Sem referente anterior. Fica vaga aí a informação sobre quem praticou a ação. Olha, resolveram o problema antes do prazo final. Pode ter sido uma pessoa? Pode. Pode ter sido 20 pessoas? Também pode. Então, fica vaga aí a informação. É quando você diz, olha, mexeram nas minhas coisas, hein? Mexeram nas minhas coisas. Você não sabe quem é, você só diz que mexeram, né? Porque pode ter sido uma, ou duas, ou três, ou 1 milhão de pessoas. Enfim, então na primeira pode marcar a letra A, que tá certinho aí. 2. Considerando a oração, a construção da nova escola foi interrompida. A alternativa que classifica corretamente os termos essenciais da oração é
É só perguntar para o verbo, né? Aí você pergunta, quem foi interrompida? Já? O que é que tu marcas? Dá pra mulher que eu fiquei gatinho. Olha, amor, como eu fiquei gatinho. E aí? Letra A? Certeza, macho? Sujeito simples, predicado nominal? Tem certeza? Sim. Bora lá. De novo, dá mais um minuto pra vocês pensarem aí. Olha só. A construção da nova escola foi interrompida. Ó. Quem é o sujeito aí? A construção da nova escola aí. Essa... Presta atenção aí, ó. Ele é complemento nominal. O que acontece? Complemento nominal de substantivo é aquele elemento que sofre a ação do substantivo. Ou seja, construção vem de qual verbo? Construir. Quem constrói, constrói. A nova escola seria construída ou ela construiria? Ela construiria ou seria construída? Então, ela sofre a ação do verbo construir, no caso de construção. Então, quando eu tenho um complemento nominal, é um elemento com substantivo, né? Quando o complemento nominal de substantivo, ele sofre a ação desse substantivo. Então, construção é a ação de construir. A nova escola não construirá, ela será construída, ela sofrerá a ação. Então, é um complemento nominal. Se fosse invenção, seria inventada. Se fosse descoberta, seria descoberta. Se fosse achar, ou seja, procura, seria procurada. Então, tudo aquilo que é referente ao substantivo e sofre essa ação dele, a ação que o substantivo representa, é complemento nominal dele, tá? Aí chega lá, ó, a construção da nova escola foi interrompida. Olha só, o que vocês têm aí? Vocês olham foi e já vem um verbo de ligação. Acha que é um verbo de ligação, porque é o verbo ser, né? Ser acha que é um estado. Só que aqui eu tenho voz passiva. Ela foi interrompida, o que acontece? O verbo principal, ele indica uma ação. Ó. O verbo auxiliar aqui indica o tempo, a pessoa e o modo. Então, foi é terceira pessoa do singular, que concorda com construção. Né? Foi. Interrompido é a ação de interromper. Aqui eu tenho voz passiva analítica. Lá na voz ativa ficaria: interromperam a construção da nova escola. A construção da nova escola foi interrompida. Então eu tenho voz ativa. Sujeito simples, voz ativa. Predicado verbal, porque é uma ação. Letra D, né? Letra D? Sujeito simples, predicado verbal. Então é letra D, tá? É C? Ah, desculpa. São só 4 opções, né? É, letra C, desculpa. Vamos lá. 3. Analise a seguinte oração. Fizeram o trabalho rapidamente. Qual é a correta classificação do sujeito e do predicado? Simples também essa daí, né? Tá muito tranquilo. O que vocês acham? D de dado? Sujeito indeterminado e predicado verbal. Quem faz alguma coisa. Praticação, correto? Quem foi que resolveram? Opa, quem foi que fizeram? Não se sabe. Então, aí a gente tem, de fato, um sujeito indeterminado e um verbo indicando ação. A gente marca a letra C. Indeterminado e predicado verbal.
Professor, Oi. só uma dúvida nessa primeira. Tipo, ficou oculto, mas não seria indeterminado também, porque ele não é terceira do grau. Em qual, filho? Na primeira. Na primeira? Peraí. A gente colocou letra A. Oi. Não é indeterminado, pô. Tá nessa dúvida. É indeterminado. Eu fiquei, E eu explicando indeterminado, explicando o sujeito indeterminado e marcando oculto, tá doido? É letra D, pô. Eu pensei que vocês não tinham, que eu confiei na de vocês, ó. Pra mim vocês não tinham errado essa daí, mas erraram. O sujeito é indeterminado, pô. E eu explicando aqui o sujeito indeterminado, falando, olha, a gente não sabe quem foi. E aí marcando a letra A, eu nem li, eu fui na de vocês sem ler a letra A. Fui na de vocês sem ler. Mas vamos lá, então é a letra D, sujeito é indeterminado, verbo transitivo direto. Vamos lá, gente, quarta. Na oração, a diretora parecia preocupada com os alunos. O termo parecia pode ser classificado como? O parecia pode ser classificado como? B. Ele é um verbo transitivo de ligação, intransitivo, desculpa, de ligação direto ou indireto? Tu acha que é de ligação? Parecer preocupado é uma característica ou é uma ação? Característica, né? Então, se o verbo indica característica, estado, verbo de ligação. Então, a gente chama o parecer de verbo aparente, né? De ligação aparente. Fulano parece, fulano aparenta. Aí tem os sujeitos, os verbos de ligação que são transitórios. Está. Continuidade, continua. Mas olha só, o continua, o está, o ser, o parece, o virou, o ficou. Esses caras são também verbos de ligação, tá? Quando eles indicam o estado. Olha, fulano ficou em casa. Ação. Verbo intransitivo. Fulano ficou furioso. Verbo de ligação. Fulano está preocupado, verbo de ligação. Fulano está na escola, verbo intransitivo. Então, se indica a ação, ele muda a transitividade dele, tá? O verbo estar, o verbo continuar, o virar, cada um vai depender aí do contexto em que está sendo utilizado. 5. Os alunos chegaram exaustos ao final da prova. B. B de bola? Não, a 4 é B. 4 é B, né? Os alunos chegaram exaustos ao final da prova. Coisa que não vai acontecer com vocês, né? Vocês vão estar de boa ao final da prova, tranquilos. Já sai da prova para treinar pro TAF já. Sai da prova com o shortinho já. Ai! Não, é aquela marcha atlética, né, cara? Ai, caralho! E é muita onda marcha atlética, tu é doido? Pô, é muito cara. Né, cara? Tu viu o que o cara falou lá que é só para provar que andando ele consegue chegar mais rápido do que o cara que tá correndo. Então, deu? Particularmente, meu joelho nem pode fazer uma porra dessa. Tu foi querer fazer agachamento, tu é doido. Acabou, mano. Meu bumbum vai ficar assim mesmo. Oi? Você foi jogador? Você foi jogador até os 17. Até os 17 eu joguei. Caralho. Aí o joelho ferrou. Mesma época que o Ronaldo Fenômeno se lascou, eu me lasquei também. Olha, falar em jogador, chegou um jogador de basquete aí, ó. Aí, mano. Cadê? Tu pegou teu papel já? Porra, bicho, vacilo teu, hein? Pô, pegar no teu não, tem que pedir pra Emiline, ó. Desce lá, pega lá com a Emiline. Qual o papel? De língua portuguesa, porra. Ixi, vocês têm intervalo agora? Não, né? Vocês não têm intervalo, né? É isso aqui, acho. Isso aqui, bonitão? Viradão essa. Viradão essa. Vai lá. Vamos lá, gente. Que tipo de sujeito, que tipo de predicado a gente tem aí? Letra C? Não. Letra B. Letra D. Sujeito simples e predicado nominal?
Vamos lá. Quem é o sujeito? Os alunos, né? Quem é o núcleo? O os vai ser o quê? Adjunto adnominal. Chegar, gente, é uma ação sim ou não? Sim. Então aqui eu tenho um verbo chegar ao final da prova. Se essa prova for uma corrida, se for uma prova de corrida, aqui eu tenho um verbo intransitivo. Tá? Se for corrida, ideia de chegar a algum lugar, Se esse caso de ao final da prova ser o fim da prova, ou seja, o final, ele seria um VTI. Vamos ver aqui como se fosse um verbo intransitivo, como essa prova fosse uma prova de corrida. Então, olha, ó, chegaram, como é que eles estavam? Exaustos. Aqui é um predicativo do sujeito. Quem é que estavam exaustos? Os alunos. Então, presta atenção. Eu tenho um verbo que indica a ação e eu tenho um estado também. Ó. Tá vendo? Quando eu tenho verbo de ação mais estado, eu tenho que tipo de predicado? Verbo nominal. Então, qual é que a gente marca? B de bola. Sujeito simples e predicado verbo nominal. Letra C? Por quê? Faz aí a analogia. Por que C? Quem se lembra de algo ou de... Muito bem. Olha aí, ó. Então, a gente tem o verbo lembrar, podendo lá para regência verbal. A gente tem o verbo lembrar e o verbo esquecer, podendo ser VTD ou VTI, né? Lembrar algo, esquecer algo, lembrar-se de algo, esquecer-se de algo. Então, nesse caso, tem o pronome, ok, ela sempre se lembra, então precisa da preposição. O verbo vira VTI, e todo VTI precisa de um OI, letra C, objeto indireto. Sete, assinale a alternativa correta sobre o termo sublinhado na frase ele tem medo de altura. Olha, ele tem medo de altura. Aí quem é que tem medo de altura? Ele, né? Sujeito. Predicado, indicação, ter. É uma ação. E aí quem tem algo. O que ele tem? Medo. Ter algo, verbo transitivo direto. Todo transitivo direto é complementado pelo objeto direto. Tá aqui o objeto direto. Ó, ele tem medo. Só que a palavra medo exige um complemento para ter um pouco mais como posso dizer assim, de sentido, né? Olha, ele falou, não tem medo, mas espera aí. Medo geral? Ele tem medo de alguma coisa? Tem medo de quê, né? Quando a gente pergunta, de quê? E aí essa resposta é para o nome medo. Quem tem medo de algo ou de alguém. E esse de altura complementa o sentido da palavra medo. Logo, ele é um complemento de um nome. Se ele é um complemento de um nome, ele é um complemento nominal. Entendeu? É tipo, ó, tenho horror a algo, eu tenho medo de algo, sou apaixonado por algo, fiz referência a algo, tenho obediência a algo, sou fiel a algo, falei antes de alguém, moro depois da tua casa, por exemplo, depois de, antes de, fiel a, contrário a, é sempre ideia de complemento nominal, que pode ser complemento. O que o complemento nominal faz? Ele complementa substantivo, ele complementa advérbio e adjetivo. Então, quando eu tenho complemento nominal, eu tenho um complemento desses três caras aqui, ó. Aqui, ó, medo de algo, substantivo. Contrariamente a alguém, antes de alguém, depois de alguém. Advérbio, né? Complemento de advérbio. Adjetivo, fiel a, apaixonado por, obediente a, é de adjetivo. Então, complemento nominal são desses três carinhas aí. E aí na oitava, que foi que a gente marcou, era bem C, né? Vamos lá. Ela ofereceu ajuda ao colega. Quem oferece algo a alguém, VTDI. João entregou o presente a um amigo. Entregou, João? Então, quem entrega algo a alguém. Tem duas respostas. VTDI, B e C.
Quem foi de A aí? Eu. Quem foi de B? C. D. Ninguém? Vamos lá. Ó, em sua explicação para a turma, o professor insistiu em algo. O professor é o sujeito, quem insiste em algo. Então é letra A mesmo, objeto indireto, tá? Você insiste em algo, tá? Letra A. Número 10. Letra 10 aí. Na oração, ele pediu uma palavrinha com o gerente. O termo uma palavrinha é classificado como? Adjunto adverbial? Rapidamente. Primeiro, porque rapidamente, como classe gramatical, ele é o quê? Advérbio, né? Então, o advérbio só pode ser uma coisa dentro da sintaxe. Adjunto adverbial. Então, pode marcar aí a letra C que está certo. Doze. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado exerce a função de adjunto adnominal. Não tem termo sublinhado. Pô, na hora da formatação, cagou tudo. Vamos ver todos os adjuntos adnominais que existem aí. Vamos ver. Letra A, gente. Os. Adjunto adnominal da letra A, os. Cansados é o quê? Complemento da letra. Não. Adverbial. Não. Ó, presta atenção. Cansados está concordando com quem? Com os alunos. Como é? Adjunto adnominal. Predicativo do sujeito. Eu tenho um predicado verbo nominal. Eles saíram, ação de sair. Cansados é como eles estavam. Então, os alunos cansados saíram. Cansados, os alunos saíram. Os alunos saíram cansados. Então, cansados é um predicativo do sujeito alunos, tá? Os alunos. Então, eu tenho um predicativo do sujeito aí em cansados, não é adjunto. Na letra B, tem adjunto? Tem não? Ele gosta de livros antigos. Não tem nenhuma adjunta adnominal? Antigos. Antigos é ADN de livros. Livros é o núcleo do objeto indireto, né? Livros é o núcleo. Antigos classifica livros. Tudo aquilo que classifica o substantivo, ou seja, não substantivo, o núcleo substantivo, a gente chama de ADN. Qual a diferença do ADN para o predicativo, gente? A diferença do ADN para o predicativo. O nome do ADN já diz o que ele faz da vida. O nome do ADN já indica o que ele vai fazer. Olha só a diferença do pincel do macaco. Olha aí, porra. Se eu soprar, ele sai. Ó. Olha só o ADN, ó. Adjunto. Adnominal. Esse cara aqui, ele tem um nome muito redundante, é só pleonasmo. Ad significa perto, próximo, né? Aproximar. Junto significa próximo. Ad, de novo, significa próximo. E nominal significa do nome, né? Então é junto do nome. Ou seja, para onde o nome vai, o ADN vai atrás. Então, olha só a palavra livros aí, ó. Se eu colocar livros para outro lugar da frase, o antigos vai junto. Porque ele é um ADN, ele tem que andar para onde o núcleo for. Para onde o núcleo vai, o ADN vai junto. É diferente do predicativo. Olha só, se eu coloco, de livros antigos, ele gosta. Ele, vírgula, de livros antigos, vírgula, gosta. Ele gosta de livros antigos. Então, antigos e livros vão estar atrelados, ou seja, o antigo está atrelado a livros, que é um ADN. Agora, no caso lá da outra que a gente viu, ó, eles saíram cansados, é isso? Na letra A. Cansados pode estar lá no começo.
Cansados, os alunos saíram. Os alunos, vírgula, cansados, vírgula, saíram. Saíram os alunos, vírgula, cansados. Os alunos saíram. Do cansados pode estar em qualquer lugar da frase, porque predicativo é isso. O predicativo ele pode migrar para qualquer lugar da frase. Predicativo, né? Quando ele é predicativo, ele pode. O ADN não. Para onde o núcleo for, ele vai junto. Para onde o núcleo for, o ADN vai junto. Predicativo eu posso tirar daqui e colocar para cá. Não posso fazer isso com o ADN. Essa é a diferença entre eles dois, tá? Bora lá. A letra C, gente. João mora longe daqui. Tem ADN? João mora longe, no Rio. João mora longe daqui. Tem algum ADN aí? Não. Quem é que mora? João. Morar é verbo. Longe é o quê? Advérbio. Se é advérbio, a gente chama de adjunto. Adverbial. Daqui é o quê? Advérbio também. Né? Daqui, ele mora longe daqui, ó, aqui, ó. É ADV e não ADN, tá? ADN tem que se referir ao nome. Se refere ao verbo, é ADV. Então, na 13 aí, não, na 12, né? Não tinha nada, provavelmente seriam antigos. Eu acho que era antigos, no caso, o ADN que estava destacado. 13. O aluno trouxe uma carta com instruções. O termo com instruções é o que, gente? Predicativo do objeto? Uma carta com instruções é o quê? O aluno trouxe uma carta com instruções. Com instruções se refere a quem, gente? A carta. Carta, qual é a classe gramatical da carta? Classe gramatical. Substantivo. Com instruções, classifica a carta sim ou não? É qualquer carta? É uma carta com o quê? Aquilo que classifica o nome a gente chama o quê? Adjunto adnominal. Então, uma carta com instruções é uma carta instrucional, instrutiva, né? Então, é isso que a gente utiliza. Ó. Com instruções é uma locução adjetiva da carta. Então, carta com instruções, carta com poesia, carta com receita, carta com direcionamentos. Então, esses elementos que vão classificar o que tem na carta, o que contém a carta, é o adjunto adnominal, tá? Então, é ADN. Uma carta com instruções foi trazida pelo aluno. Qual das alternativas apresenta um aposto? Então, é a letra B, né? A 13 é a letra B, adjunto adnominal. (14) Qual das alternativas apresenta um aposto? Maria, minha amiga, chegou ontem. Então, a Maria chegou ontem. Para ficar mais explícito quem é a Maria, minha amiga. Não é a Maria que mora lá do lado de casa, não é a Maria lá da escola, é a Maria, minha amiga. Aposto explicativo. Pode marcar a letra A aí. Na frase, aquele livro, uma raridade, foi vendido. O termo uma raridade é o quê? Aquele livro, uma raridade. Aposto explicativo também? É, a letra C. Aposto explicativo. Aquele livro, vírgula. Uma raridade, vírgula. Aposto explicativo.
Bora só reforçar agora aqui uns elementos que é de significação, né? Que são as figuras de linguagem, funções da linguagem, tá, gente? Bora lá, reforçar essa parada. Onde é que bate o data show? Bem aqui assim? Ah, tá. Deixa jeito aqui, né? É? Tomara, vamos lá. Ai, caralho. Sempre, né, pai? A pau da Coruja é sempre lá em cima, pai. Nem sempre, né? Ele tá ligando aí. Cara, esse é o mesmo da semana passada? Porra, esse que é o problema. Ah, não, se for esquece. Esse aí Ah, não funciona não. Não funciona não. não tá ligado disso. Onde é? Ali, né? Verdade. Verdade. Se ele não ligar, agora não liga. Não, agora talvez ele ligue. E geralmente depois de um baque, tudo funciona. Antigamente a televisão era assim, ó. Batia nela. Aí ela sintonizava. De tubo de imagem. Isso aqui que é da extensão, é? Mas deixamos isso de extensão, nem estende, porra. Essa extensão diz que olha, tá foda. Bora, agora tu liga. Porra, da semana... Esse daqui eu dei semana passada mesmo. Aquele que finge que vai ligar e não liga. Vai, vagabundo. Mas na semana ele é utilizado, eu acho. Não tem a notícia. Bora, fi. Deixa de onda. Ele faz que acende e apaga. Tá. Vamos ver, né? Porra, aí não dá. Bora, filho. Não decepciona nós, não. Bora lá. Olha aí. Porra, mano. Tu parece a minha prima. Só vive na putaria. Peraí. Mas parece que ele ligou aqui. Pelo menos ligado ele tá. Semana passada nem isso ele fazia. Vamos mudar o enquadramento. Porra, mas essa extensão também não estende nada, né? Porra, aí complica, aí complica. Ó, show aqui. Porra. Quando eu digo assim, olha, um dia a mais é um dia a menos. Como é que um dia a mais pode ser um dia a menos? Por exemplo, um dia a mais ou menos um dia? Eu vou viver, acordei, porra, foi mais um dia que eu vivi, ou agora eu vou ter menos um dia da minha vida? O aniversário é mais um ano, né? Verdade, mais um ano ou menos um ano. Toda vez a gente coloca, né? Ontem eu não coloquei, ontem foi meu aniversário, mas eu não coloquei. Mas todo ano eu colocava. Mais um ano ou menos um ano, mais um ano. Assim, enfim, tô gastando essa porra. Olha aí, ó. Então, presta atenção, isso é um paradoxo, né? Quando eu digo assim, olha, a nossa liberdade é o que nos prende. Não dá pra gente ficar junto, meu amor, porque a nossa liberdade vai nos prender. É desculpa do cara para não assumir relacionamento, né? Aí o cara fala essa, nossa liberdade é o que nos prende. O que acontece? Como é que a liberdade prende alguém? Isso é um paradoxo. Ironia, o contrário do que se espera, né? Ironia. O cara pergunta, esse caderno é novo, um caderno bem novinho, vazio, sem nada escrito nele. Esse caderno é novo. Aí o cara, não, eu apaguei tudo que estava escrito para reutilizar, né? Tu apagou tudo. Falei, não, pô.
Foi eu que apaguei, que passei corretivo, tá vendo aí? Então, o que é ironia? Quando a gente utiliza aquele sarcasmo, aquela resposta contrária ao que se espera. Tu pega a nota do colega para avaliar 10, o moleque tirou 1 na prova. Pô, tirou 1 porque acertou o nome e a data, né? Aí o professor deu um ponto para ele. Tu olha assim, caralho, velho, tu foi bem pra porra, hein? Que notão, hein, pai? Tu é doido? Olha aí, ó. Ironia, né? O cara, sério mesmo. Eu falei, não, cara, tu é burro pra caralho, não tá vendo? Personificação prosopopeia é quando a gente dá características humanas a seres não humanos. A noite me enganou, a lua me traiu. Já disse a poeta Joelma, né? A lua me traiu. Enfim, ali. Quando eu digo assim, ó, a floresta está queimando e ela chora, ela pede socorro. A floresta pede socorro? Não pode pedir socorro. Então, quando a gente coloca atitudes humanas para seres não humanos, prosopopeia. Eufemismo é quando a gente atenua uma mensagem, torna ela mais leve do que ela seria, né? Normalmente. Por exemplo, o cara tá com a roupa com uma mancha grande, né? Pô, teu amigo tá saindo, aí tem uma manchona de que boa na roupa dele, né? Pô, aquela água sanitária acaba com a gente, porra. Aí tá lá aquela roupa e você diz, pô, o que você acha de trocar de roupa? Porra, tem uma ótima aqui pra ti. Tu vai lá na casa do teu brother, a camisa dele tá manchada, tu tá com vergonha de sair com o brother com a camisa manchada, tu vai emprestar uma camisa pra ele. Pô, o que tu acha? Porra, eu gostei dessa tua camisa. Mas o que tu acha de trocar de roupa, né? Ou então você diz, porra, velho, vou falar uma parada pra ti. Tragédia. O que foi? Tua mãe. Ela está do lado do Senhor. Que Senhor, cara, né? Que Senhor? Tua mãe está num lugar melhor. Né? Fala da minha mãe, puxa, minha mãe hoje ela está num lugar bem melhor. Minha mãe está na casa dela. Né? Ela poderia estar estudando, mas ela está em casa. Olha a sorte dela, tá vendo? Olha aí, ó. Quem manda ela ser idosa? Vocês vão ficar idosos um dia e vão ficar em casa também, só fumando cachimbo. Olha só. Então, gente, o que é uma mensagem eufêmica? É quando você olha assim, a mãe chega e diz o seguinte: ai, professora, o que aconteceu com meu filho? Ele não vai para a 8ª série? Olha, o que aconteceu? Deixa eu dizer, ela não vai dizer teu filho foi reprovado, porque reprovado dói, brother, para a mãe. O que a diretora fala? Olha, o seu filho não atingiu o coeficiente mínimo para poder alcançar, para poder avançar de série. Mas o seu filho, ele vai ter a oportunidade de refazer a 7ª série, aprender todos os conteúdos que ele não conseguiu aprender neste ano, e aí sim vai para a 8ª série com muito mais conhecimento. E ele vai ser muito mais feliz, porque ele vai pegar assuntos muito mais difíceis do que ele viu aqui no 7º. Então, se ele teve problema no 7º, ele vai ter muito mais problemas na 8ª. Então, é muito melhor que o Eduardo fique. Então, a gente achou melhor que todo o colegiado. Mentira, as pessoas olham assim, reprovado. Reprovado. Enfim, mas a mãe não vai falar, a diretora não vai falar isso. Ela vai falar que o aluno não alcançou o coeficiente mínimo e não foi reprovado. Então, isso é eufemismo. Meu filho é burro? Não, ele não é burro. Ele simplesmente não consegue acompanhar determinados raciocínios que são até complexos para ele agora. Burro. Mas, enfim, vamos lá. Gradação. Gradação é quando o grau, né? O grau pode ir para o clímax ou para o anticlímax. Pode subir ou pode descer. Então, olha aí, ó. Vim, palavra de Júlio César, né? Vim, vi e venci. Ele foi para ver, chegou lá, ele viu e depois ele venceu. Eu era pobre. Ser pobre é uma coisa. Eu era subalterno. Eu era nada. Então, ser pobre é uma coisa. Não é porque você é pobre que você é subalterno. Mas, beleza, ser subalterno é quando você é empregado de alguém. Agora, ser empregado de alguém e ser nada são coisas diferentes. Então, aqui, ó, a questão da desvalorização vai aumentando. Eu era pobre, subalterno, nada. Tá? Então, isso é gradação. Hipérbole já é diferente do eufemismo. Essa daqui tenta impactar. O eufemismo tira o impacto, a hipérbole dá uma impactada, né? Então, olha aí, ó. Exagero. Já disse isso 1 milhão de vezes.